Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Eu sou o pastor Anderson, pastor da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Estamos iniciando mais uma live do Orai Sem Cessar. Gostaria de saber se vocês conseguem me ver e me ouvir aí perfeitamente. Desde a atualização do Facebook e do sistema de transmissão, nós temos encontrado algumas dificuldades. Se você está me ouvindo e me vendo, por favor, deixe um comentário aí para saber se está tudo ok. São 8 horas e 3 minutinhos. Estamos iniciando o nosso Orai Sem Cessar. Bom, nós vamos orar iniciando. Senhor, nós agradecemos por mais um dia que o Senhor nos dá. Agradecemos o teu cuidado. Agradecemos o teto que temos sobre a nossa cabeça. Agradecemos pelo alimento, pelo ar que respiramos, pela vida que temos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado muito mais do que nós necessitamos, tem dado muito mais do que nós merecemos. Agradecemos a Ti e clamamos que o Senhor nos abençoe nesta transmissão, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que você pode deixar o seu pedido de oração, que depois, ao final, nós oraremos. Então, não se esqueça de deixar o seu pedido de oração. E você que pode também, compartilhe este vídeo no seu perfil. Assim, nós conseguimos alcançar o maior número de pessoas. Ou seja, estamos abrangendo um grupo maior toda vez que você compartilha no seu perfil a transmissão da nossa live. Então, dando continuidade ao nosso estudo, hoje Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4. E vou fazer o seguinte, eu vou ler o versículo e já faço o comentário, assim a gente ganha um pouquinho de tempo. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, que Deus abençoe muito a sua vida. Então, Oséias capítulo 4, eu vou ler o versículo, aí eu já faço o comentário, né? E aí assim a gente ganha um tempinho. Então vamos lá, Oséias capítulo 4, hoje eu usarei a nova tradução na linguagem de hoje. Então usarei a versão nova tradução na linguagem de hoje, uma tradução um pouco mais atual, mais contemporânea da Escritura. Então vamos lá, Oséias 4, versículo 1. O Senhor Deus tem uma acusação a fazer contra o povo que vive neste país. Escutem, israelitas, o que Deus está dizendo. Então, o versículo 1 começa com uma acusação formal. Então, o texto traz uma linguagem jurídica, onde Deus se coloca como um juiz e tem uma contenda. Né? Então, nós iniciamos com um termo jurídico, uma linguagem jurídica. Deus tem uma acusação, então uma acusação formal contra Israel. E aí o próprio texto já nos mostra qual é o teor. Escutem, israelitas, o que Deus está dizendo. Não há sinceridade, não há bondade, e ninguém neste país quer saber de Deus. Ou seja, há uma depravação total naquele país. Aquelas pessoas tinham afastado o seu coração de Deus, aquelas pessoas se distanciaram do Senhor, estavam vivendo uma vida totalmente depravada, devassa, promíscua, corrupta, todo sentido que você pode imaginar. E isso, então, faz com que Deus crie uma acusação, formaliza uma acusação contra Israel. Versículo 2. Juram falso, mentem, matam, roubam e cometem adultério. Os crimes e os assassinatos aumentam. Esse texto faz paralelo com os 10 mandamentos, né? É só pensarmos lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, não adulterarás, não mentirás, não darás falso testemunho, enfim. Então, nós temos aqui uma ligação, um paralelo com os 10 mandamentos. O primeiro, o pecado da idolatria, né, do abandono do culto, do dividir o amor de Yahvé com outros deuses, misturar o culto de Yahvé a outros deuses. Então, há uma quebra do primeiro e do segundo mandamento e de todos os outros. Então, essa lista que é enumerada por Oséias traz à mente o que, aonde preceitua-se
legalmente, qual é a base legal para essa acusação? A base legal é o decálogo, são os 10 mandamentos. Então, há uma quebra dos 10 mandamentos, há uma quebra da lei de Deus. Então, se há uma acusação, agora ele está mostrando a lei, aonde foi que o povo pecou. Então, está aí discriminados os crimes no capítulo 2 desta acusação formal, dentro dessa linguagem jurídica da narrativa em Oséias. Então, veja, o próprio Deus acusando e mostrando agora os artigos que foram violados lá dos 10 mandamentos. É óbvio que todos foram. Então, apesar de não trazer detalhadamente todos os textos aqui, todo o decálogo, todos os 10 mandamentos, a presença destes, né, a parte pelo todo, demonstra que toda a lei de Deus estava sendo descumprida nessa época. E agora vem a sentença, o versículo 3. Por isso a terra ficará seca, e tudo o que vive nela morrerá. Morrerão os animais, as aves e até os peixes. Nos cultos que nós já temos falado aqui, bastante sobre os cultos de fertilidade, o culto a Baal, que era esse contexto em que o povo idolatrava outros deuses e também misturava, né, fazia uma mistura de cultos, e isso trazia grande problema, né, trouxe grande problema. Era uma busca por fertilidade, por prosperidade. A ideia era uma prosperidade material, a ideia era um enriquecimento ilícito, vamos colocar dessa maneira, né? Pediam prosperidade a Baal, deuses pagãos, né? Os vários Baalins, os deuses pagãos de fertilidade. Então, em vez de fertilidade, o que eles vão ter é miséria. Em vez de fertilidade, o que eles vão ter é miséria. Versículo 4. O Senhor Deus diz: Não acusem nem repreendam o meu povo. A minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Então agora, nós tínhamos até então uma acusação formal contra todo o povo de Israel. E então nós temos um direcionamento a uma classe agora, a classe sacerdotal. A classe sacerdotal. Então vamos ver o direcionamento da acusação contra os sacerdotes. Lembrando que os sacerdotes tinham uma importância na administração religiosa, mas também civil. A política era misturada com a religião nessa época. Não dava para saber quando terminava a religião e se iniciava a política. Mas essa depravação sacerdotal, essa queda dos sacerdotes, que tinham essa relevância religiosa, mas também civil. E agora Deus os acusa. Versículo 5. Dia e noite vocês andam sem rumo, e os profetas fazem o mesmo. Vou acabar com Israel, a mãe de vocês. Então, Deus inclui agora, dentro da acusação, uma outra liderança importantíssima, o profeta. O sacerdote era aquele que representava o indivíduo, homem e mulher, diante de Deus. Oferecia os sacrifícios pelos pecados, enfim, e governava e ensinava. O profeta era aquele que transmitia a mensagem, a palavra de Deus. Ambos exerciam a função de magistério, né, de ensinar, mas o profeta é um pouco mais do que o sacerdote. O profeta não tinha funções sacerdotais, dos sacrifícios, do cuidado do templo e etc. O profeta tinha essa proeminência em transmitir a palavra do Senhor. E os profetas também estavam corrompidos. A mensagem que eles traziam era uma mensagem diferente do que aquilo Deus tinha realmente falado. E mais, os falsos profetas geralmente perseguiam os profetas verdadeiros de Deus. Então, os falsos profetas perseguiam os profetas verdadeiros e vendiam falsas profecias. E os sacerdotes endossavam isso. Então, os dois grupos colocados no pacote agora, e a sentença de condenação: vou acabar com Israel, a mãe de vocês. Bom, ao final eu vou falar um pouquinho sobre essa condenação, vou falar um pouquinho sobre a invasão assíria de Samaria, só para a gente situar-nos historicamente como que se deu essa punição, porque realmente aconteceu. Versículo 6. O meu povo não quer saber de mim, e por isso está sendo destruído. Então, mais uma vez, ele sai da classe específica, sacerdotes e profetas, a liderança religiosa e também em grande parte civil, mas não especificamente. Havia rei, né? Havia rei. Então, este grupo agora é deixado um pouquinho de lado, daqui a pouco volta. Então, da parte para o todo, então agora volta de novo ao todo. O meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo
destruído, ou seja, a condenação que viria. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim, e esqueceram as minhas leis. Se nós ligarmos lá ao versículo 2, né, onde há a quebra clara dos mandamentos, lá dos 10 mandamentos. Portanto, eu não os aceito mais como os meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como os meus sacerdotes. A função sacerdotal era passada de maneira hereditária, então era um direito hereditário, né? Então, os filhos recebiam o direito dos pais de serem sacerdotes. Então, essa ideia de serem hereditários. E realmente a condenação que vem, essa não aceitação de Deus por parte dos sacerdotes, né? Deus não quer mais saber dos sacerdotes, não aceita, vai exterminar, vai acabar com o sacerdócio em Israel e falar que não aceita os filhos, ou seja, essa ideia de hereditariedade vai acabar também. Então, uma condenação grave, né? Não vai ter mais sacerdócio em Israel. Essa é a ideia do texto. Versículo 7. Quanto maior é o número de sacerdotes, maior também é o número de pecados que cometem. Por isso vou fazer a glória deles virar desgraça, ainda sentença contra os sacerdotes. Parece-me que os sacerdotes se beneficiavam bastante dos cultos pagãos, financeiramente e também pela própria questão voluptuosa, pela volúpia, pela promiscuidade sexual que havia nos cultos de fertilidade. As prostitutas rituais ficavam ali à disposição dos sacerdotes no templo, não só nos cultos, nas festas rituais, mas, enfim, a coisa era uma orgia doida. Então, eles estavam imergidos em bebedeira, nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, essa ideia da dissolução do vinho, né, a ideia de caráter, de mau caráter. Então, havia essa ideia de beber muito, de um sexo desenfreado, uma imoralidade sexual com as prostitutas rituais e também enriquecimento ilícito, né? As pessoas traziam bastante dinheiro, muitas ofertas, e o sacerdote acabava se enriquecendo com esses cultos aos deuses pagãos, porque no culto a Yahvé, o sustento dos sacerdotes era bem proporcional. Viviam confortavelmente, mas tinham o necessário, uma vida confortável, mas com o necessário. Agora, com os cultos pagãos, eles enriquecem, né? Enriquecem. Então, há uma participação dos sacerdotes nisto aí, há um interesse, né, do enriquecimento e também na área da promiscuidade. Eles ganham a vida à custa dos pecados do povo, e por causa disso querem que o povo peque. Ou seja, o próprio sacerdócio induz a duas coisas, ao ritual estritamente a Baal e também a mistura dos cultos, o sincretismo religioso, trazer elementos do culto a Baal e adorar Deus, Yahvé, eu sou, como Baal, com uma expressão de Baal também. Então, gravíssimo, né? Como os sacerdotes se beneficiavam, eles também induziam o povo. Para eles estava sendo bem interessante essa prática absurda. Portanto, os sacerdotes sofrerão o mesmo castigo que eu vou fazer cair sobre o meu povo. Vou castigá-los e eles terão de pagar pelo mal que fizeram. Então, o exílio assírio que realmente acontece, então essa invasão da Assíria, o rei Salmanazar ou Salmaneser, depende da tradução, realmente invade a Síria em 722, 721 a.C., leva o povo cativo e os sacerdotes não são poupados. Muitos sacerdotes são mortos, são levados para trabalhos forçados, etc. Então a condenação vem sobre eles também. Os sacerdotes estão me abandonando e adorando outros deuses, idolatria. Por isso comerão dos sacrifícios que o povo me oferece, mas não ficarão satisfeitos. Adorarão os deuses da fertilidade, mas não terão filhos. Ou seja, a reversão do que eles esperam. Adorando os deuses de fertilidade, eles esperam ter a abundância de filhos e filhas, né? A esposa ser bem fértil. Eles esperam ter colheitas fartas, o gado em abundância, ou seja, o que eles buscavam era uma prosperidade econômica. Podemos dizer que os deuses de fertilidade são muito parecidos com os deuses do capitalismo atual, né? É o lucro a qualquer custo. Então, o que envolvia esse culto regado a vinho e a libertinagem sexual? Envolvia enriquecimento, envolvia grana.
adora o Baal, que é o Baal que deixa rico. Então havia uma ganância também por trás de toda essa promiscuidade sexual e do culto, e todo mundo, entre aspas, se beneficiava, né? Mas aí vem essa contrapartida, eles esperam que eles fiquem ricos, e Deus os amaldiçoa com miséria. Deus diz, o meu povo está perdendo o juízo porque anda bebendo muito vinho. Então, essa ideia do bebendo muito vinho aqui, esse vinho aqui é a ideia do vinho novo, né? É o vinho recém-feito, né? O mais parecido com suco de uva, mas tinha um pequeno teor alcoólico. Talvez seja até uma ironia, né? Deus usar, o profeta usar e Deus citar o termo para o vinho novo, porque o culto era regado à bebedeira, mas dizendo que essa ideia estão perdendo o juízo, mas não podem alegar isso por causa da embriaguez, porque o termo aqui, realmente, havia dois termos hebraicos para vinho, né? Aqui o termo vinho é para vinho novo, para o vinho mais parecido com suco de uva, com um pouco maior teor alcoólico, enfim. Mas era um suco. Então eles não podem nem culpar a questão da embriaguez, estão perdendo o juízo. Anda sem rumo. Mas também há uma denúncia, né, da prática do culto a Baal, que havia realmente, obrigatoriamente, aos que ficassem, um estado de embriaguez. O pessoal bebia realmente até perder a noção. Era feio o culto, era bem promíscuo, era uma coisa bem horrível mesmo. Pedem a um pedaço de pau que revele o futuro e fazem perguntas a uma coluna de madeira, provavelmente a Azerá, ou poste ídolo, que era uma deusa que em algumas culturas antigas era esposa de Baal, também ligada à questão da fertilidade. Então, a idolatria, esse texto se refere à idolatria. Eles me abandonaram, ou seja, o povo abandona o culto ao verdadeiro Deus para adorar outros deuses e misturar elementos de cultos pagãos com o culto do Senhor. E todo mundo está gostando. Veja, se há uma coisa que o pessoal é bom, né, se há uma coisa que o ser humano é bom de fazer, é bom para pecar. A gente peca que é uma beleza, assim, é PhD no pecado. Como uma mulher que se torna prostituta, eles me abandonaram e se entregaram a deuses pagãos. Então nós temos agora no capítulo 4 um regresso a todo o tema do livro, capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. Então esse contraste do profeta Oséias, que se casa com a prostituta e adúltera. Então mais uma vez o povo de Israel é tratado como uma prostituta. Oferecem sacrifícios nos altares pagãos, no alto dos montes, e ali queimam incenso debaixo dos carvalhos de outras árvores cheias de folhas, onde a sombra é tão gostosa. E assim suas filhas viram prostitutas e as suas noras cometem adultério. Então há uma descentralização do culto no templo e há uma série de altares pagãos que são feitos. Era muito comum adorar deuses embaixo de árvores, carvalhos, terebintos, né? Ao meio da revista atualizada traz o termo terebinto. O terebinto, tanto o carvalho quanto o terebinto, são árvores importantíssimas para os cultos pagãos antigos e até para os grupos misticistas depois, essas árvores passam a ter um efeito quase que sagrado. Então, os altares pagãos são erigidos por toda parte, então há uma disseminação, cresce, né? Culto pagão cresce, que é uma beleza, né? Há uma expansão do culto, mas uma expansão negativa, tá? Uma expansão negativa do culto. Então, essa adoração promíscua, então veja essa ideia das próprias filhas, das próprias noras, ou seja, as mulheres também que participavam acabavam sendo induzidas, né? Mas que eram sem vergonha também, a sem vergonhice do que eram esses cultos pagãos de fertilidade. Ou seja, estava crescendo, né? Vê que tudo que é culto pagão, tudo que é coisa ruim, cresce rápido, passa que é uma beleza. Mas nem por isso eu as castigarei. Interessante, agora Deus vai trazer maior juízo sobre o homem, né? Vai inverter. Pois vocês, homens, têm encontros com prostitutas nos templos pagãos e vão com elas oferecer sacrifícios aos deuses pagãos. E assim o povo sem juízo caminha rápido para a destruição. Então agora Deus denuncia explicitamente o que está acontecendo. Veja, não é metáfora, não é figurinha de linguagem, não é nada, é direto, é reto, é tum-tum. Deus dá um tiro só.
o que estava acontecendo? A prostituição ritual e o oferecimento de sacrifícios a deuses pagãos de fertilidade. Então, e aí vem o finalzinho do 14. Caminha rápido para a destruição. Exílio assírio, a invasão assíria, que realmente aconteceu e não foi legal. O povo de Israel está sendo infiel a mim, adúltero. Então, mais uma vez, o tema predominante do livro, o povo adúltero, o povo prostituto. Mas espero que o povo de Judá não seja culpado do mesmo pecado. Então, Deus, espero que o povo de Judá. Bom, 135 anos depois disso aqui, quem estava sendo levado para o cativeiro era Judá, porque estava cometendo os mesmos pecados que Israel. Então, não durou muito, né? No fim, o juízo veio sobre Judá também. E aí foi o exílio babilônico. Não adorem em Gilgal ou em Bet-Avém, nem façam ali promessas em nome do Senhor, Deus, que vive para sempre. Então, altares pagãos, Gilgal e Bet-Avém, então, para que o povo abandone o culto aos falsos deuses. Essa é a ideia aqui de citar esses lugares sagrados, mas que se tornaram centros de adoração a deuses pagãos e não ao culto ao Senhor. E mais a questão do sincretismo. Nem façam ali promessas em nome do Senhor Deus, que vive para sempre. Então, aquela coisa, para garantia, vamos adorar Baal, mas vamos mandar uma adoração para Yahvé também, né? Vamos misturar a coisa aqui, vamos adorar todos os deuses para garantir. E o sincretismo também é tratado como idolatria, como prostituição e como adultério, né? O povo assim retratado no próprio casamento de Oséias, que nós já vimos nos capítulos anteriores. O povo de Israel é teimoso como uma vaca brava. Não posso cuidar do meu povo como um pastor cuida das ovelhas num pasto grande, desobediente e obstinado. O meu povo se entrega à adoração de ídolos e não se pode fazer nada quanto a isso. Parece que é inerente. Como disse João Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Eles ficam embriagados e se entregam à imoralidade, levando assim uma vida de desonra. Mais uma vez, uma apologia aos cultos pagãos. Imoralidade sexual, prostituição ritual e bastante vinho. E vinho branco, tá? O vinho tinto não era comum nessa região do Oriente, tampouco na região da Palestina, nos tempos de Jesus. Era um vinho branco, um vinho diferente. Tá? Amarelado, às vezes, quando ficava ali com as cascas amarelado. Então, não havia vinho tinto nessa época. Vem depois o vinho tinto. Só questão de situar-nos historicamente a questão do vinho aqui. Um vento os carregará para longe e ficarão com vergonha da sua idolatria. Então, exatamente a condenação. O capítulo se encerra com a condenação que viria. Em 2 Reis 18, segundo livro dos Reis, capítulo 18, eu vou ler para vocês aqui alguns versículos, quando acontece essa condenação de Deus, que realmente acontece. Então, vamos lá. No 4º ano do reinado de Ezequias, que era o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, então Oséias, que não Oséias o profeta, o Oséias que era rei nessa época, que só tinha um nome, né, igual, mas era um picafum. O reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel. O rei Salmaneser, ou Salmanasar, da Assíria, invadiu Israel e seu exército cercou a cidade de Samaria. Samaria, então, era a capital de Israel, a essa invasão assíria. No 3º ano do cerco, ou seja, 3 anos de guerra, de cerco, muita gente morreu, muita miséria, muita tragédia, muita dor. No 3º ano do cerco, Samaria foi conquistada. Isso aconteceu no 6º ano do reinado de Ezequias, que era o 9º ano do reinado de Oséias. O rei da Assíria levou os israelitas como prisioneiros para sua terra. Mandou que alguns deles fossem morar na cidade de Ala, outros perto do rio Abor, no distrito de Gozã, e ainda outros nas cidades da Média. Essas coisas aconteceram porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o Deus deles, mas quebraram a aliança que o Senhor havia feito com eles e desobedeceram a todas as leis dadas por Moisés, servo do Senhor. Eles não quiseram atender nem obedecer. Então, segundo Reis 18, de 9 até o 12, relatam esse triste fato que aconteceu por volta de 722, 721 a.C. na vida de Israel. Então, segundo Reis 18, de 9 a 12, você tem o cumprimento do que o profeta realmente havia antecipado
uns 30, 40 anos antes de acontecer. Essa sentença, Senhor, a idolatria, a participação nos cultos de fertilidade, o sincretismo religioso, ao misturar os cultos, acabaram levando a este juízo. E veja, não há descrito na Escritura relato sobre o retorno do povo de Israel. Não há nenhum texto na Bíblia que fale quando que eles voltaram, se o reino voltou. Depois dessa invasão assíria, Israel desaparece. O Israel político ali, né? O Israel país, o Israel a nação dividida entre Israel e Judá. O povo de Deus é eterno, né? Mas a ideia ali enquanto nação desaparece. Então realmente as profecias tristes que se cumprem, o povo de Israel fica desaparecido, né? E esses que permanecem na terra, que não são levados pelos assírios, que continuam morando em Samaria, se tornam os samaritanos. Ou alguns que regressam, né, são chamados samaritanos. E daí a gente vê a rincha que há lá no Novo Testamento entre judeus e samaritanos. Então a coisa não é brincadeira. Então esse juízo realmente aconteceu, tá? Eu já li para vocês aqui. Esse rei Salmanasar ou Salmaneser, depende aí da sua tradução, invade o reino de Israel, o reino do norte, e realmente leva o povo cativo, leva o povo para fazer serviços forçados, né, para servirem como escravos nessas regiões férteis da Síria. Então eles vão lá trabalhar como escravos nesta terra. Então uma situação muito dura. Bom, quero aplicar de maneira bem prática para a gente, bem simples. Apesar de ser um capítulo longo, a aplicação é muito simples. Nós temos que dar ouvidos à voz do Senhor, não misturar a nossa adoração com qualquer outro tipo de adoração, e o nosso coração tem que ser de Deus. Não adianta. Ou a gente é de Deus, ou a gente é de Deus. Não tem como dividir. Tudo que ocupa no nosso coração um lugar que deve ser de Deus, torna-se um ídolo. E a gente tem que descartar isso. Eu não acredito em castigo ou punição divina, mas Cristo foi punido na cruz por todos os nossos pecados. Mas isso não nos isenta da nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis por todos os nossos atos. Todos os nossos pecados foram perdoados por Cristo na cruz. Amém. Mas todos os pecados que nós cometemos, nós somos responsáveis e sofremos as consequências de todos os nossos atos. Então, se você come demais, se você bebe demais, se você anda acima do limite de velocidade, se você adultera, se você sonega imposto, se você está enganando alguém, ou seja, uma hora a sua casa cai. Então, apesar dos pecados serem perdoados, nós sofremos todas as consequências aqui pelos nossos atos, pelos nossos pecados. Então, é uma lição dura. Eu acho um capítulo assustador da Escritura, mas que serve muito bem para avaliarmos a nossa vida. Então, encerramos hoje mais um capítulo de Oséias, e assim a gente vai indo até o final do livro. Então, vamos ver os pedidos de oração, orar pelos irmãos e irmãs. Então, vamos lá. Nossa irmã Zenaide pede oração pela sua vizinha Zelaide ou Zelaide, que está enferma. A Aline pede proteção a todos que não podem ficar em casa, pede pelo fim da pandemia, pede pelos desempregados e pelos primos Daiane, Gisele, Leandro e pela tia Dita. Mateus Metz pede oração para acabar logo a quarentena, para voltarmos à igreja. Tia Clarete pede oração pelo amigo Silvio Biasini, que continua na UTI. Nós vamos orar e ao final mandaremos um abraço a todos e todas. Tem dois? Edinalva, pode falar. Pede oração pela economia e pelos desempregados. Então, nossa irmã Edinalva pede oração pela economia e pelos desempregados. E a Rosilda pede pela prima dela, que está na UTI. Tá, então pela prima Maria, que está internada na UTI lá em Florianópolis, da Rosilda. Opa, e tem um pedido também que vem lá do Paulo e a Lívia, que são lá de Caxambu, no sul de Minas Gerais, membros da congregação lá presbiteriana Monte Sinai. Eu fui pastor 4 anos lá.
pedindo oração por toda a família. Então, nós vamos orar por todos esses pedidos. Senhor, nós clamamos agora pela vida da Zelaide, ou Zelaide, o Senhor conhece, que está enferma, que a tua boa mão, o teu amor esteja com ela. Pai, nós rogamos a tua proteção sobre todos que não podem ficar em casa, aqueles que estão trabalhando neste tempo, que o Senhor os livre do contágio, os guarde, os proteja. Intercedemos, ó Pai, por todos que estão desempregados nesse tempo, por todos que estão sofrendo esse impacto na economia. Sê misericordioso, ó Deus. Colocamos a nossa vida financeira e todos os nossos irmãos e irmãs que estão enfrentando qualquer privação nas tuas mãos. E clamamos que a igreja se levante agora e não seja omissa a socorrer todos os necessitados que baterem à nossa porta. Abençoe, ó Pai, todos os profissionais de saúde, em especial a Daiane, a Gisele, o Leandro, a tia Dita, toda a família da Aline. Pai, nós clamamos pela vida do Mateus, da Dani, derrama a bênção sobre eles. E clamamos, ó Pai, juntamente com eles, para que essa quarentena realmente acabe logo e a gente volte à normalidade nas atividades da igreja, à comunhão, à presença dos irmãos. Continuamos intercedendo pelo Silvio Biasini, que continua na UTI, pela restauração da sua saúde. Clamamos pela Maria, ó Deus, lá em Florianópolis, o Senhor a abençoe, que o Senhor tenha misericórdia, o Senhor tem poder para curar, mas seja feita a tua vontade. Deus abençoe toda a família do Paulo e da Lívia lá em Caxambu, derrama a bênção sobre eles, guarde-os, proteja-os, em nome de Jesus. Amém. Então vamos mandar os abraços aqui. Então mandar um abraço para a tia Fi e para o Chico, que nos assistem lá de Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, quase Minas Gerais, né? Divisa com Minas ali quase. Nossa irmã Rosilda, Sofia, Fábio e Zenaide, Lígia Soares, a dona Zeni, o seu Dino e a Ana, lá de Xanxerê, nossa irmã Antônia, Claudete Bittencourt, da IPB de Itapema, Deus abençoe, viu, minha irmã? A IPB de Itapema é uma bênção, né? Trazendo, os nossos irmãos vão lá, casam-se, trazem as mulheres para nos ajudarem aqui, né? Que maravilha. Deus abençoe, muito obrigado, a IPB de Itapema, por essa bênção aqui para a gente em Blumenau. Nós temos uns meninos solteiros aqui, e nós vamos enviar, assim que tiver um louvorzão, os nossos meninos solteiros para trazerem mais esposas da IPB de Itapema aqui para a gente, tá? Então, pastor Pedro, ajuda nós aí. Tia Clarete, tio Zé, tia Dita, a Dita, para tia Dita também, né? Para a Dita, a cuidadora do tio Zé, lá em Mogi Guaçu. O Mike, nosso irmão Mike Nascimento, lá de Carazinho, e às 21 horas tem a live lá na página do Mike. Ô Mike, deixa o endereço para o pessoal aí da sua página, para o pessoal assistir, né? A sua transmissão ao vivo também, às 21 horas. Osias Costa, o diácono Paulo Paim, nossa irmã Rosane, o Gabriel, lá de Xanxerê, da Igreja Presbiteriana de Xanxerê. Dirceu e Rosa, lá de Mogi Guaçu. O Samuel, lá de Xanxerê, que Deus abençoe muito a sua vida. Ô Samuel, eu ouvi uma boa hoje para você. Diz que se o vírus chamasse Palmeiras, não ia ter problema, né? Que daí não ia ter mundial, só ia ficar lá na China, né? Então não ia ter contágio mundial. Mas um abração, viu, Samuel, para você, para Samanda, para Nanda. Um abraço para Ingrid também, que nos assiste lá de Xanxerê. A Rose Andrade, Dulcileia, também lá da IPB de Itapema. A nossa irmã Edinalva. O Mike Siqueira, nosso amigo tatuador, que tem acompanhado nossa página aí. Deus lhe abençoe, viu, meu irmão? Seja sempre muito bem-vindo. E assim que voltar às atividades aqui no presenciais, venha fazer-nos uma visita aqui na Igreja Presbiteriana, na Rua República Argentina, 431, aqui na Ponta Aguda. Um abraço para o Ademir Pinesso, para o Matheus e para a Dani, para a Duza Romeiro, Marcelo Teixeira, para o Diácono Osni e para a Valéria, para a tia Dita, agora sim, para a Dita e para a tia Dita, para o tio Elias, para o Rê, para o Gu, para o Yuri, para a Rosana Rebelo, para o Paulo com a Lívia, né, que estão nos assistindo também lá de Caxambu, que Deus abençoe muito a vida de vocês. A Rosângela de Lambari também, tem muitos nomes que aparecem só depois, tá, gente? Muitos nomes não aparecem para a gente no ato, aparecem depois. Então, a Rosângela, lá de Lambari, que também nos assiste, Deus abençoe muito a sua vida. O Diego Parisotti, lá de Xanxerê, da igreja, da família Nova História, que Deus abençoe muito a sua vida.
Deus abençoe muito a pastora Rúbia, pastor Jaime, muita saudade de vocês. Um abração a todos, né? E os nomes que nós só conseguiremos ver depois, mas que Deus abençoe muito a sua vida. Nós estamos conversando no conselho sobre a volta aos cultos, né? O governador Moisés liberou o retorno aos cultos presenciais, mas com uma série de restrições. Somente 30% do número de membros da igreja. Eles devem se manter espaçados 1,5 metro dos outros. A Santa Ceia, se for servida, tem que ser embaladas individualmente. Álcool gel, portas, janelas abertas, todos com máscara, né? Sem abraço, sem beijo, sem aperto de mão. Enfim, então o conselho já está ciente, nós estamos conversando e logo traremos as definições de como ficarão as nossas atividades presenciais. Por hora, continuamos online até o conselho tomar uma decisão e nós traremos para vocês como que será. Já antecipo, idoso, grupo de risco, não deverá nem poderá participar das atividades presenciais. Então, se você não é idoso, mas está no grupo de risco, não vai participar. Se você não está no grupo de risco, mas já tem a idade que o coloca, também não poderá participar, assim prevê essa nova portaria aí do governo de Santa Catarina. Então, logo mais nós traremos como que serão as ministrações presenciais detalhadamente nas nossas redes sociais. Então vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra, para todo sempre. Amém. Em instantes, esse vídeo também estará no nosso canal do YouTube. Procure lá a Igreja Presbiteriana de Blumenau, inscreva-se e curta lá os nossos vídeos, que todos ficam disponíveis lá também no YouTube daqui a pouco. Então, uma boa noite a todos e a todas.